Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Kendra Podcast. Como sempre, eu aqui como host de vocês e ao meu lado a minha parceira Tislaine Alcântara. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Tis, hoje a gente tem um convidado especial e diz pra gente qual vai ser o assunto que a gente vai tratar hoje no nosso podcast. Gente, hoje a gente vai falar um pouco sobre o impacto das eleições no mercado financeiro para 2023. Que foi um impacto muito grande, né? Com certeza. E para falar sobre isso, a gente trouxe um convidado muito especial, como eu já disse. Só que antes de apresentar para todos vocês, eu queria falar um pouco dos nossos patrocinadores, a MPK Contabilidade, o escritório de contabilidade de maior relevância no nosso Nordeste e também que cedia o nosso estúdio aqui, o MPK Estúdio, e cedia o nosso Kendra Podcast. Então, se você ainda não é cliente da MPK Contabilidade, você está perdendo a oportunidade de fazer parte de um time vencedor. E para entrar em contato é bem simples. Você pode ligar, o número vai ficar aqui na descrição desse vídeo, entrar em contato e você vai ser muito bem tratado, não é isso, Tícia? Isso mesmo. Temos também a nossa parceira Parcad, escritório virtual. Então, se você pensa em ter um endereço fiscal ou comercial, aluguel de salas de reuniões ou reduzir suas despesas de modo geral, venha para a Parcad. Além da Parcad, nós temos também a Digitalk, a agência de marketing digital, inclusive o Márcio, que é o nosso staff aqui, nosso gestor de mesa, ele é um dos integrantes desse time. E a Digital, que é a empresa que vai fazer com que o seu negócio apareça mais e melhor no universo digital, vendendo mais e faturando mais. E faturando mais é o que todo mundo quer, né, Marcos? Verdade. Temos também a empresa Valence Félix, advogados associados. Tão importante quanto a assessoria contábil é a assessoria jurídica. Então, você que é empresário, empreendedor, precisa também conhecer a Valence Félix. E por último, não menos importante, a Dualtech Soluções em Tecnologia, a empresa que cuida da parte técnica e tecnológica aqui do pool de empresas da MPK. E a gente está aqui para dar todo o suporte que a sua empresa precisa na área tecnológica, tanto na parte de suporte quanto na parte também de segurança da informação. Bem, recados dados, deixa eu apresentar ele aqui. Gente, está aqui conosco Marcos Simões, que é sócio e também responsável pela parte de treinamento e alocação de recursos na Real Invest, que é uma subsidiária da XP, é uma parceira. A gente é um escritório credenciado a XP Investimentos, então a XP é nosso parceiro de distribuição de produtos de investimento. Então, esse é o Marcos. E Marcos, se apresenta um pouco. Fica à vontade para falar com os nossos telespectadores. Eu costumo dizer telespectadores, né? Mas quem vai estar ouvindo no podcast lá, quem vai estar ouvindo no Deezer, no Spotify. Não vai ser telespectador. Se bem que o Spotify... mas se bem que o Spotify, Marcos, não sei se você sabe, Tiz, ele agora tem a versão para vídeo. Dá para ver vídeo também? Dá para ver vídeo. Olha aí a novidade, né? Sim, daqui a pouco a gente vai estar lá. Não, daqui a pouco não, certeza. O Márcio vai colocar a gente lá. Então, se você está acompanhando a gente ou vai acompanhar a gente pelo Spotify, você vai também conseguir ver a gente, não é isso? Vou até arrumar um cabelo aqui para ficar bonito. Marcos, se apresenta um pouco. Boa noite, pessoal. Meu nome é Marcos Simões. Eu sou responsável pela área de treinamentos, toda a parte educacional lá do escritório da Real Invest. Então, todo mundo que entra lá no escritório e todas as nossas palestras, tudo que a gente fala, tanto para internamente quanto externamente, parte educacional fica sob minha responsabilidade. E eu também sou responsável pela parte de alocação. Então, entender quais são os melhores produtos que a gente tem disponível hoje. A XP é a nossa parceira, tem mais de 800 fundos de investimento disponíveis na plataforma da XP, mais milhares de produtos de renda fixa que são atualizados todos os dias. Então, entender um pouquinho dessa dinâmica de quanto colocar em cada tipo de produto e ajudar os assessores a ter esse entendimento técnico um pouquinho mais aprofundado faz parte do meu trabalho também. Então, faço esse trabalho eu gosto de falar um trabalho bem de nerd lá dentro, de entender o mercado e passar isso para os assessores e para os clientes da gente. Eu já gostei dele, porque se ele é nerd, ele é do meu time de TI. Tá? Desculpe, mas ele é do meu time de TI, vocês não vão tomar. Marcos, acho que a primeira pergunta é a pergunta, inclusive, tema desse podcast, que é como o mercado reagiu, né, aos resultados da eleição agora. Se o mercado já esperava, né, isso, ou se foi uma surpresa, como é que o mercado reagiu a isso, né? E vale lembrar que, historicamente, né, só um comentário aqui, normalmente nas eleições, quem vai para o segundo turno com a porcentagem maior
sempre vence. Verdade. Né? Então é meio que se torna mais previsível, né? Claro que pode ter uma reviravolta, mas isso nunca aconteceu, né? Então eu queria saber de vocês se vocês já estavam meio, não, vai realmente ser o ganhador ou não? Sim, assim, essa eleição ela foi uma eleição histórica, acho que não dá para dizer, independente do candidato que você apoie, não dá para dizer que não foi uma eleição histórica, porque se por um lado a gente teve a confirmação das pesquisas, as pesquisas eleitorais, né, a gente vem acompanhando desde o primeiro turno, mostravam um favoritismo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Por outro lado, historicamente aqui no Brasil, né, desde a redemocratização, a gente não teve nenhum presidente que perdeu a reeleição. Então, mesmo a Dilma, quando ela sofreu o impeachment, nenhum ex-presidente, nenhum presidente perdeu uma reeleição. Então, o Fernando Henrique Cardoso, o Lula, depois a Dilma, Bolsonaro foi o primeiro. Então, a gente teve um choque, digamos assim, de um lado um histórico de nunca perder reeleição, de outro lado um histórico de quem vai para o segundo turno como mais votado ganha, e as pesquisas mostravam, então, falando sobre surpresa, foi uma eleição super apertada, eu acho que a gente nunca teve uma eleição tão apertada aqui no Brasil, mas não dá para dizer que era uma surpresa para o mercado, Sim. porque as pesquisas já mostravam, né? Então, essa inclusive é a ideia. Muita gente talvez tenha curiosidade de saber por que a XP e outros bancos também fazem pesquisa de opinião de voto. A ideia é justamente se preparar. Quem que eu acho que vai ganhar? E esse achismo não é um achismo, né? Vai baseado em dados. E se preparar para esse cenário. Então, não dá para dizer que o mercado ficou surpreso com a eleição do Lula. Foi uma eleição bastante apertada. Dizer, inclusive, que o mercado preferia, eu acho que é tentar entender uma coisa que... É tentar olhar para uma bola de cristal que não tem como, mas o fato é que surpresa não dá para falar que foi, porque é aquilo que as pesquisas já apontavam. E quem lida com investimento não adivinha o futuro, analisa dados, né? A gente sempre fala assim, a gente não monta uma carteira de investimento pensando no que vai acontecer somente. Ou pelo menos o jeito bem feito de se fazer se eu acho que o que vai acontecer é X. O que acontece se eu tiver certo, o que acontece se eu tiver errado. Você tem que estar sempre pronto para estar errado. É um pouquinho de ciência, assim, como é que eu vou me falsear, onde que eu posso estar errado? E se eu tiver errado, quanto que eu perco? Os riscos, né? Exatamente, entender o risco e estar preparado para ele. Mas muda alguma coisa com a eleição de Lula frente? Porque a gente teve, como você disse, haveria uma quebra de tabu. Ou os números se confirmariam e Lula seria campeão, ou Bolsonaro manteria a história de que todo presidente conseguiu ser reeleito. Isso. A gente teve uma quebra e agora nós temos uma presidência mais alinhada com o socialismo, mais alinhada à esquerda. Como é que o mercado vê se muda alguma coisa? A questão da mudança de gestão, de forma de gerir, de forma de se comunicar com o mundo. Isso impacta nos investimentos. Por exemplo, uma carteira que foi montada no meio do ano, agora no final do ano, ela é mexida, o planejamento muda ou se mantém? Tá. Respondendo a primeira parte, sobre o favoritismo assim, do mercado e se isso mexe, sim, mexeu com o mercado, mas o que a gente viu, né, na segunda-feira após a eleição, a bolsa subiu, o dólar caiu, a gente começou a ver isso desde a abertura no Japão. A Petrobras caiu também, né? A Petrobras caiu, especificamente Petrobras, porque o mercado ficou mais preocupado com uma mudança na política de preço. A gente pode comentar um pouquinho mais sobre isso, Sim. Mas era uma questão mais micro da Petrobras. Mas, de forma geral, a gente viu o Ibovespa subindo, o dólar caindo e a taxa de juro longa, que é um bom indicador do que a gente deve ver com a economia acontecer na segunda-feira e nos dias seguintes também. A gente viu, digamos assim, bons sinais. Por que isso acontece, tá? A gente tem que lembrar que o governo Lula foi um governo que foi muito bom para o mercado brasileiro. E aqui, mais uma vez, a gente não está aqui, acho que para julgar o mérito de... Ou ideologia nada disso. Nem nada Verdade. do tipo. É uma visão empresarial e de investimento. Exatamente. A gente fala que a gente tem que ser agnóstico. Sim. Especialmente quando a gente lida com dinheiro de terceiros, então a gente tem que ser bastante agnóstico. Mas o fato é, o investidor estrangeiro, vamos lembrar, a gente teve o Brasil capa da The Economist com um Cristo Redentor decolando. Então, o que o investidor estrangeiro via lá de fora
Brasil é legal, Lula é legal, bolsa para cima, dólar para baixo. Isso é fato. Então, assim, eu acho que a impressão que a gente tem é que, com a volta do Lula, nesse primeiro momento, o investidor estrangeiro está dando um voto de confiança. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tem um segundo ponto que é muito importante, que o mercado ele é muito preocupado com o que ele não sabe. Independente de quem ganhasse, eu imagino, e aqui eu não tenho como dizer o que iria acontecer, mas eu imagino que independente de quem ganhasse, a gente deveria ver as bolsas subindo, o dólar caindo, pelo simples fato de que pronto, agora a gente sabe quem vai ser e está tudo certo. Aquele a incerteza respiro, acabou, né? A incerteza acabou. E por fim, a gente tem que lembrar que, apesar de o Lula ter um viés mais à esquerda, isso é fato, a gente teve a eleição de um Congresso, especialmente o Senado, muito forte na base aliada do atual governo. Aquele centrão e direita, o né? Centrão e o pessoal ali do PL, que foi eleito também. Simpatizante de Bolsonaro. Exatamente. Então, isso trava um pouco o governo Lula. E a gente tem que lembrar também que o Lula não foi eleito sozinho, ele foi eleito com uma frente ampla. Então, você teve apoio, o Geraldo Alckmin, que saiu do PSDB, está lá junto com ele. A gente teve apoio de vários candidatos mais ao centro, como a Simone Tebet, por exemplo. Então, o indício que ele passou para o mercado via geral foi de um governo mais ao centro. E a outra coisa ele não divulgou ainda quem vão ser os ministros. Isso é uma coisa importante, tá? Quando a gente teve... então, assim, qual o impacto que a gente vai ter, já adiantando um pouquinho o tema do podcast, para o ano que vem? Depende muito de quem vai ser a equipe que ele vai colocar. Econômica. Se ele coloca uma equipe como foi a equipe do primeiro governo dele, ou até a equipe ali do finalzinho do governo Dilma, o Joaquim Levin, o cara mais de mercado, a gente deve esperar o mercado gostando do que está vendo. Se a gente tiver uma equipe mais, que a gente chama na economia de heterodoxa, aí a gente deve ver uma sinalização de mercado de queda. É isso que a gente está vendo. Sim. Quando a gente vê o anúncio de uma equipe econômica um pouquinho mais heterodoxa, a bolsa cai, aí vem os rumores de que isso não vai acontecer, a bolsa volta a subir um pouquinho. Você falando sobre isso, como é que a Bolsa via Paulo Guedes como ministro e se ele era uma referência positiva para investimentos virem para o Brasil? Porque muito se fala sobre isso, né? Durante essa política, o que a gente viu foi um antagonismo muito forte, uma polarização muito forte, e uma das armas que a direita utilizava era que, caso a esquerda fosse eleita, ela iria fechar o mercado e só dialogar com países com ideologia igual à esquerda. Como você disse, o fato o governo Lula trouxe, né, uma visibilidade nacional muito grande, e isso é bom porque, por exemplo, analisando, né, de forma muito superficial de minha parte, porque não sou um profissional de área, mas gosto muito de ler sobre o assunto, o país, né, o Brasil, ele é um exportador nato de commodities. Nós estamos saindo de uma pandemia e o país acaba sendo destaque no mundo. E isso me faz crer, pelo menos, que independente de quem fosse eleito, o Brasil é uma grande potência, né, e tem grandes probabilidades de crescimento. E daí vem a importância de ter uma empresa como a Real Invest para saber onde investir, se é no agronegócio, se é na construção civil, se é dentro do Brasil, né, porque vocês também fazem aporte em ações fora do Brasil. Eu acho que nesse contexto, o ministro, ele ajuda ou atrapalha? Ele é talvez mais importante ou menos importante do que o próprio presidente? Porque o Paulo Guedes já ficou claro, né? O Bolsonaro chegava a dizer que quer falar de economia? Fala com o Paulo Guedes, não fala comigo porque eu não entendo disso. No governo Lula, vai funcionar da mesma forma? Muito bem. Falando do Paulo Guedes, sim, ele é uma figura que o mercado gostava. Tá? Acho que é inegável falar isso. Óbvio que tinha gente de mercado que criticava, tinha gente de mercado que elogiava, e isso faz parte, eu acho, que do jogo. Mas é uma figura que, via de regra, sim, o mercado gostava. Ele é um cara que era do Bank Boston, então, enfim, o pessoal já conhecia ele. Eu acho que quem vier a ser ministro do Lula, o mais importante do nome vai ser a sinalização que o presidente vai passar. Então, se ele escolhe alguém de mercado, ele está querendo sinalizar o quê? Olha, eu vou ter uma política econômica mais alinhada com o centro,
E se ele escolhe alguém de uma política econômica mais heterodoxa, ele está querendo dizer, olha, eu vou ter uma política econômica mais alinhada à esquerda. E por que isso faz diferença? Tá já explicando aqui um pouquinho, entrando numa parte mais técnica de mercado financeiro. Por favor. Quando o governo sinaliza isso, ele está basicamente falando de política fiscal. A gente vai gastar mais ou menos. A ideia que a gente tem por trás da política fiscal é que qual que é o medo que o mercado tem? Uma política fiscal que a gente chama de expansionista, ou seja, o governo aumentar imposto e gastar mais dinheiro. Se ele gasta mais dinheiro e o imposto não consegue cobrir isso, o que você vai ver é que o governo vai ter uma dívida maior. Se a dívida do governo aumenta, a gente está no escritório de contabilidade, eu acho que dá para a gente falar bem sobre isso. Se a dívida aumenta, o risco daquela entidade aumenta, seja uma empresa, seja um governo. Se o risco aumenta, a taxa de juros que eu vou cobrar para emprestar para aquele governo aumenta. Se a taxa de juros aumenta, e aí você poderia usar o Banco Central para não subir a taxa de juros, mas se o risco aumenta, os investidores tiram dinheiro do Brasil. Se eles tiram dinheiro do Brasil, o dólar sobe. Se o dólar sobe, a inflação aumenta. Se a inflação aumenta, o Banco Central tem que subir a taxa de juros. Então, o mecanismo de ação é basicamente esse. Se a taxa de juros sobe, a bolsa cai. Porque fica mais interessante para qualquer investidor. Eu tenho 100 mil reais aqui, eu posso investir tudo na renda fixa ou tudo na renda variável. Conforme a taxa de juros sobe, investir em renda fixa, que é emprestar dinheiro para alguém em troca de uma taxa de juros, fica mais atrativo do que virar sócio de empresa. Sim. Coloca em termos mais simples, né? Então, por que a decisão da política econômica é importante? Se ele vai para uma política econômica mais, que a gente chama de ortodoxa, e de, olha, a gente não vai expandir tanto os gastos, por mais que a gente saiba, e ele já falou isso, né? Não é uma coisa que eu estou dizendo, é uma coisa que o próprio presidente eleito já falou. Vou aumentar os gastos porque a gente tem que expandir a área social. A depender do quanto ele aumenta, se ele aumenta um pouco, a relação de dívida PIB aumenta só um pouco, fica pouco menos perigoso, a taxa de juros sobe pouco menos, sobe um pouco. Se ele aumenta muito, a taxa de juros tem que subir muito para acompanhar. Então, se ele faz uma sinalização mais à esquerda, a gente está falando de uma política fiscal que vai gastar mais, e aí a taxa de juros sobe mais, isso é, digamos assim, ruim para a Bolsa. Se ele diz para o mercado, olha, vocês achavam que ia gastar 200 bilhões, mas não vai ser 200 bilhões, vai ser só 100 bilhões, por exemplo, e aqui eu estou usando valores quaisquer, tá? O que isso diz para o mercado então talvez não seja tão arriscado colocar dinheiro no Brasil, tiro o meu dinheiro aqui dos Estados Unidos, vou para o Brasil, e aí o dólar cai, isso ajuda a segurar a inflação. Então, é importante sim, talvez não o nome, digamos assim, uma pessoa tal qual no governo Bolsonaro, vai ser o Paulo Guedes e fala com ele, mas pela sinalização que o governo vai passar de o que ele deve fazer pelos próximos 4 anos. E o ministro, ele tem um histórico, né? Ele tem todo um currículo, né? Quando ele entra, o currículo dele é absorvido pelo mercado de investimento, ou seja, quem é ele. Não é só o que ele quer fazer, mas o que ele aprendeu a fazer, né? Paulo Guedes era notório, um liberal. Então, quando ele entrou e assumiu a cadeira, todos sabiam como ele iria se comportar. Não houve nenhuma surpresa, até porque foi por isso talvez ele fosse escolhido. Você falou 2 coisas aí, que eu estou até conversando com o Tissair, não foi isso? Existem esses mecanismos reguladores e controladores, e a gente ouve muito falar sobre isso. O empresário também que acompanha o Kendra Podcast ouve muito falar sobre isso e também sofre muito com isso. E eu queria que você explicasse um pouco para quem está assistindo agora o que é inflação. As pessoas ouvem muito esse termo inflação. Eu estava até conversando com... Que a gente foi ver realmente o significado. Né? Não, Franklin, vamos olhar o significado. Eu estava explicando a perguntou... O nome já é sugestivo. Já é sugestivo. Ó, é inflação. Então, é algo que infla. Mas existem os porquês da inflação. Existe o porquê do mercado, existe o porquê do governo, a inflação provocada, a inflação resultante. Então, o que é inflação? Explica tecnicamente para quem está assistindo o que é inflação e para que serve. Tá, vamos lá. O que é inflação? Inflação é basicamente, se a gente for pegar uma definição assim mais de livro, o aumento generalizado de preços. Produtos ou serviços? De produtos ou serviços, né? Vamos pegar um exemplo bem besta aqui. Se eu tenho essa caneca, vamos supor que nessa economia eu tenho só 3 canecas do Kendra Podcast e nessa economia eu tenho R$9. Então, cada caneca me vale R$3. Se eu venho aqui e dobro, porque eu imprimi dinheiro, e dobro de 9 para 18 a quantidade
a quantidade de dinheiro que eu tenho, mas eu mantenho a quantidade de caneca, dado que a demanda continue a mesma, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que jogar o preço, dobrar o preço de 3 para 6, para poder equilibrar a oferta e demanda. Sim. Então, esse é o conceito de aumento de preço, é daí que vem, tá? De uma forma bem simplificada, tá, gente? Dito isso, quando a gente vai para a economia real, os sistemas mais complexos, que a gente está falando de inflação. Alimentos. Para alimentos, por exemplo. O que é inflação? É o aumento do preço. O preço do feijão sair de R$2, do leite sair de R$5 Mas aumenta para R$8. porque o pessoal maldoso, eu vou aumentar porque eu sou mal. Vou explicar. Você tem alguns tipos de inflação, tá? A primeira que todas, no fim das contas, todas agem pela mesma coisa. Você tem uma oferta X, uma demanda Y. Se a oferta é maior que a demanda, você tem que aumentar o preço. Entendi. Todas elas se dão pelo mesmo motivo. Mas dá para a gente destrinchar isso um pouco mais. Por exemplo, por que o preço dos alimentos no mundo inteiro subiu depois da guerra da Ucrânia? Eu dei uma palestra ontem lá para um pessoal, estudante de administração na UF, e foi o exemplo que eu dei, então já copio o mesmo exemplo. Por que quando você tem uma guerra da Rússia com a Ucrânia, a gente tem mais inflação no mundo inteiro, tá? Não só no Brasil? Uma das razões a Ucrânia junto com a Rússia, mas a Ucrânia especialmente, é uma grande exportadora de grãos, de cereais. E aí, com a guerra, vocês imaginam que fica um pouco complicado de você colocar trigo num navio e fazer ele dar a volta ali pelo Bósforo e mandar ele para os outros países, certo? Então, basicamente, está tendo uma guerra, a gente não consegue mandar alimento para fora. Dado que alimento é uma coisa que todo mundo precisa, vamos pensar aqui que as pessoas não diminuíram a quantidade delas, o quanto elas vão comer de cornflakes só porque a Rússia resolveu invadir a Ucrânia. Olha, tá tendo guerra na Rússia, vamos parar de comer um pouco. Então, ninguém fez isso, né? A gente não pensa nisso. E mesmo que a gente quisesse fazer, a gente precisa comer. Não é uma coisa, a gente na economia chama isso de demanda inelástica, a gente não consegue diminuir tanto assim o que a gente vai comer. Então, bem, a gente tem no mundo inteiro, em escala global, menos comida, mas a demanda está a mesma. Voltando, por exemplo, da caneca, imagina que eu tenho os mesmos R$9, mas eu peguei uma caneca dessa e joguei fora. Então, os 9 dividido, não divido mais para 3. A conta aqui é bem simples, tá? Mas 9 não divido mais para 3, divido para 2, eu saio de 3 para 4,5. Se a gente for olhar, e aí estudar economia é olhar os agregados. Aí a gente vai ter essa questão dos grãos, a gente vai ter o fato de que a Rússia é uma grande produtora de fertilizantes, e aí você tem menos fertilizante, ou o fertilizante fica mais caro. Isso aumenta o custo de produzir a comida, se aumenta o custo de produzir a comida, eu sou produtor de comida, eu tenho que aumentar meu preço. Sim. Se eu planto soja, eu preciso de adubo NPK, né? Quase NPK, nitrogênio, potássio e fósforo. Fósforo e potássio. Se isso fica mais caro para eu produzir. Se ficar mais caro para produzir, eu posso diminuir minha margem. Às vezes você vai fazer isso, mas posso repassar. O normal é que você repasse isso para o seu consumidor. Então, olha, eu agora gasto mais para produzir 1 quilo de carne, o meu quilo de carne aumenta. O que é que a gente viu no mundo inteiro? Assim, eu sei que está fugindo um pouquinho do tema eleições no Brasil, mas o que é que a gente viu no mundo inteiro? Guerra na Rússia com a Ucrânia. Você tem um dos maiores exportadores de gás do mundo inteiro e de petróleo sendo sancionado. Então, aumento do custo de transporte no mundo inteiro. Aumento do custo de fertilizante, aumento do custo do alimento. Então, todas as cadeias globais de produção tiveram uma disrupção. É a mesma coisa que a gente viu lá na pandemia. A China parou de produzir chip e aí o carro da minha mãe que queimou a central multimídia teve que ficar sem central multimídia porque não tinha um chip para fabricar a central multimídia. Então, e aí quem tem central multimídia, se for vender, vai vender isso mais caro. Então, o mecanismo da inflação é basicamente esse. Óbvio, é muito mais complexo, eu estou aqui super simplificando, porque a gente tem vários mecanismos, né? Se a gente olha para o petróleo, por exemplo, aqui para fazer um fio desse aqui, a gente precisa de petróleo. Para fazer o plástico que vai no fone ou aqui no microfone, vai petróleo também, vai derivado de petróleo. Se o petróleo fica mais caro, tudo fica mais caro. Mas, simplificando, a ideia é basicamente essa. Aí,
Serve para frear. Você falando agora, Marcos, eu lembrei que foi um boom quando as pessoas começaram a minerar criptomoedas, né? Uhum. E aí, para montar o ring de mineração, um dos itens primordiais era a placa de vídeo. E aí, ou seja, não houve uma diminuição na produção, houve um aumento no consumo, um aumento brutal, inclusive, no consumo. Então, a inflação serviu ali para frear um pouco aquele consumo, porque a fabricação não acompanhou o consumo, né? E quando isso acontece, ou você tem um reabastecimento, uma logística diferenciada, ou para segurar aquele consumo, você coloca aquele produto, né? Você inflaciona ele, que é aquela boa e velha lei, né? Da demanda e da procura, né? Então, a demanda está alta, então vamos aumentar aqui o preço, porque senão a gente não vai ter estoque. Exatamente. Isso aconteceu, eu estou falando porque você dando seu exemplo, e é tão bom seu exemplo que eu já remeti a um caso que é no meu caso, né? Eu sou da área de TI, e isso aconteceu com placa de vídeo e acabou, consequentemente, também acarretou o preço do HD nos computadores. Então, comprar um computador ficou muito caro, não por conta da pandemia, muita gente acha que era por conta da pandemia, mas era por conta do volume adquirido no boom, né, da mineração de criptomoeda, Bitcoin, Ethereum, enfim, tantas outras. Agora, com a versão nova do Ethereum, né, isso aí meio que acabou, só estou vendo todo mundo vendendo seus rinks de mineração, porque o retorno não é igual. Então, é um bom exemplo também de que ou é uma coisa ou é outra, mas é tudo inflação. Exatamente. E aí o pessoal agora vai poder voltar a comprar placa de vídeo para poder jogar videogame. Deus. Não estou comprando para jogar videogame ainda, mas eu vou comprar placa de vídeo mais agora. Eu estava segurando, juro para você. Ô Marcos, deixa eu te perguntar. Quem quer começar a investir? Já passou pandemia, já passou eleições, a guerra, né, entre Rússia e Ucrânia, a gente está caminhando ali para um período de estabilização, talvez entrando, eu não vou dizer numa guerra fria, porque ainda existem muitas ações muito enfáticas ali, mas diminuindo o nível de ações efetivas, bélicas principalmente falando. Você acha que 2023 é o ano de começar a investir? Quem tem data, não tem data, tem idade, não tem data? Explica um pouco agora como especialista, por que as pessoas precisam e devem investir no ano 2023? Precisa esperar, inclusive, o ano acabar ou já pode investir? Não precisa esperar. Assim, quando o melhor dia para você começar a investir foi ontem, o segundo melhor dia seria hoje e o terceiro melhor dia é amanhã, tá? Então, não tem data para começar a investir. Essa é a primeira coisa. Quando é que eu posso começar a investir? Começa amanhã. Em quê? Aí a gente vai olhar, mas quero começar? Já começa amanhã. Por quê? Vamos pensar no produto mais tranquilo do mercado financeiro, que é um produto de renda fixa. Você vai emprestar dinheiro talvez para um banco e o banco vai lhe pagar uma taxa de juros de volta. Eu vou emprestar dinheiro ao banco? Qualquer um pode emprestar dinheiro ao banco? Qualquer um pode emprestar dinheiro ao banco. Como? Quando, através da XP, né? Vou obviamente puxar um pouquinho a sardinha aqui para o lado. Fica à vontade. Mas através da XP você consegue lá abrir sua conta, você consegue comprar um CDB de um banco médio, um CDB é um certificado de depósito bancário. Na prática, quando você compra um CDB, você está emprestando dinheiro para o banco. Você empresta dinheiro para o banco empresta para outra pessoa, fica com a diferença e ele paga um pouquinho. Indo para uma coisa que talvez todo mundo esteja mais familiarizado, quando o Nubank, né, o roxinho lá, que todo mundo conhece, eu lembro que, eu não sei se ainda tem, mas eu lembro que no começo do Nubank ele tinha uma opção lá que você deixava o dinheiro na conta e ele ia rendendo todo dia. Acho que ainda tem. Ainda tem. Aquilo ali, quando você deixa o dinheiro na conta e está rendendo, o banco não deixa aquele dinheiro ali parado, ele está usando aquele dinheiro para outra coisa. Ele está emprestando esse dinheiro para outras pessoas. Se ele está emprestando dinheiro para outra pessoa, ele fica... Como é que o banco ganha dinheiro? Né? Ele pega o seu dinheiro, 1% ao mês, empresta para outra pessoa 3% ao mês e fica com esses 2% aí de diferença. Super simplificando, mas a ideia é essa. Então, e por que começar cedo é importante? A gente tem um negócio que é o juro composto. O que é juro composto? O dinheiro que você coloca R$1.000 hoje e ele amanhã vira 1.001, no dia seguinte, meu juro não vai correr sobre os R$1.000 iniciais, ele vai correr sobre o 1.001. A diferença que isso faz no longo prazo é absurda. Assim. A gente aqui não tem como colocar um gráfico para vocês,
Mas a gente tem um exemplo calculado lá, que a gente usa nas nossas apresentações lá no escritório, que se a gente pega uma pessoa que começou a investir R$10.000 por mês por 30 anos, ou uma pessoa que começou a investir R$20.000 por mês, só que por 20 anos, a pessoa que começou com menos, só que 10 anos antes, ela no final tem um valor que é quase o dobro de quem começou depois, mesmo colocando o dobro do valor. Tá? Esses 10 anos aí de início, né, de adiantamento, eles fazem uma super diferença. Porque o juros composto vai agir por mais tempo, né? O juro composto vai agir por mais tempo. Você quer um exemplo bem besta assim, de juro composto, de como a nossa cabeça não pensa nisso? Imagina uma folha 4. Imagina que você pega essa folha 4 e dobrou ela no meio. E aí você dobra ela no meio de novo. Se você dobrar ela 42 vezes, você acha que vai dar mais ou menos que grossura? Vai dar. Se você conseguir, eu acho que 42 vezes o número, eu posso estar falando besteira, a gente no podcast que conhece esse exemplo talvez me perdoe, mas eu acho que é 42 vezes. Se você dobrar uma folha 4 42 vezes, ela dá daqui para a Lua, sei lá, uma coisa assim. Porque na hora que você vai aumentando exponencialmente, o 2 elevado a 2, 4 vezes elevado a 2, ele não vira 8, ele vira 16. E 16 elevado a 2, ele não vira 32, ele vira 100 e... não vou nem fazer a conta aqui agora que vai sair errado. Mas a cabeça humana não é feita para pensar assim, tá? Isso é uma coisa da evolução. E aí a gente não entende isso. Mas por que eu estou dando essa volta toda? Quando você começa mais cedo, a diferença que isso vai ter daqui 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos é muito, mas muito absurda. Assim, ordens de grandeza absurdas. Então, quando é para começar a investir? Amanhã. Não digo para começar hoje, porque a gente está gravando numa quarta-feira, acho que umas 8 horas da noite, não dá para começar agora. Sim. Amanhã. Mas amanhã dá para começar. Mas se baixar o aplicativo do XP, dá para investir hoje, tá não? Se baixar o aplicativo da XP, dá para abrir a conta já hoje. Pronto. Ainda Então não você dá já pra abre a A partir conta de qual hoje. valor eu consigo abrir a conta? Na XP, você consegue abrir e tem fundos de investimento, que é uma opção super democrática, que você delega seu dinheiro para um profissional de investimento tomar a decisão. Você consegue começar com R$100. Então, assim, é super democrático, tá? Lá na Real Invest a gente presta um serviço de assessoria e aí para ter acesso a esse serviço de assessoria, o nosso ticket mínimo lá hoje ele está em 100 mil, mas, Marcos, eu não tenho 100 mil, mas eu quero começar a investir, não tem problema. Abre uma conta na XP, vai no próprio site, no aplicativo, tem lá um questionário sobre qual que é seu perfil de risco, quais são seus objetivos, e aí o aplicativo da XP já monta uma carteira sugerida pensando nos seus objetivos, tá? E aí, mais uma vez, você consegue começar com R$100. Então, Pode, pessoal, usem o 10º, tá? Que vai cair na conta, né? Já caiu. Você está falando, mas tem muito sentido que você está falando, porque você vê que como e nós o somos, ele deu uma palestra para a MPK, para os funcionários da MPK. como investir o 13º. o 13º. E você vê, a nossa reação é de rir, porque nós não temos a cultura de investir, porque também nós vemos da cultura do imediatismo, né, Marcos? Sim. Ou seja, quando você fala em longo prazo, para muita gente não faz sentido o longo prazo. Mas é que a gente espera viver muito, mas não acha que vai viver muito. Isso é meio utópico. Olha, eu quero viver até 90 anos, mas quando você vai falar, olha, investe, longo prazo, daqui a 90 anos é muito tempo. Pois é. Quer dizer, é muito tempo para uma coisa, mas é pouco tempo para outra. E eu vejo muito, eu vou fazer essa pergunta porque está dentro do escopo aqui. Claro. Muita gente fala, você venha trabalhar com investimento, venha fazer the trade, venha fazer... E eu ouvi um dia, não vou lembrar direito quem, mas um especialista dizendo que, na verdade, a melhor forma de você ganhar dinheiro é empreendendo. E a melhor forma de você enricar é investindo o dinheiro que você ganha empreendendo. Sim. Então, esse podcast ele também tem essa função de dizer ao empreendedor, ao empresário que é cliente da MPK, e se você ainda não é cliente da MPK, você está perdendo tempo, e também se você não é cliente da Real Invest, também está perdendo tempo. Então, se você é empresário, o ideal é que você já ganhe dinheiro com isso, mas dificilmente você ficará rico com isso. Você vai ter a sua receita, vai ter sua despesa, e você precisa de uma assessoria para dizer, olha, investe essa receita aqui, porque dessa forma, no longo prazo, você vai conseguir o que
eu acho que é o santo graal de todo mundo, a sua liberdade financeira. Muita gente fala sobre isso, né? Liberdade financeira. A liberdade financeira é o quê, Marcos? É ter dinheiro infinito, que eu acho que não existe, né? Enfim, eu pelo menos acho que não existe. O pessoal do Banco Central Americano discorda de você. Dinheiro infinito, então. No dia que eu tiver acesso aos fundos do Banco Central Americano, eu vou concordar, mas eu não tenho. Então, o que é liberdade financeira e como o empresário que está assistindo o Kender Podcast pode, através da ajuda da Real Invest, conseguir sua liberdade financeira? Tá, a gente estava conversando aqui no bastidor antes, que algumas perguntas assim, o pessoal do mercado financeiro faz uma arruma de conta para te justificar que não vale a pena você comprar um apartamento. Verdade. Então, pode contar, porque faz sentido. Eu conto, eu já chego lá, mas por que eu estou falando isso? Marcos, você quer que... Óbvio que eu quero que todo mundo venha investir com a gente da Real Invest, tá? Mas, Marcos, eu tenho um negócio aqui que me rende X% ao ano, ou X% ao mês. Eu tenho um comércio e eu reservei um dinheirinho aqui do lado e eu queria investir. Eu posso investir no meu comércio ou investir aí com vocês. Muito provavelmente, se você investir no seu comércio, você vai ganhar mais dinheiro, tá? Por quê? E aí, qual que é a grande diferença? A ideia de liberdade financeira é, você coloca teu dinheiro para trabalhar por ti, você fica ali sentadinho na praia e o dinheiro está lá rendendo e você vai viver com o juro daquele rendimento, viver de renda. Vai viver com o juro daquele rendimento, você não precisa trabalhar para aquilo. Se você vai investir no seu negócio, pode ser que você tenha uma fazenda e você fala assim, vou comprar boi. Até onde eu sei, eu não sou um menino da cidade, mas até onde eu sei, o boi precisa ter alguém lá olhando para ele não ir para outro para ele parte. engordar. E né? olha o ditado, né? O boi só engorda os olhos do dono, né? Ótimo exemplo. Então, assim, é um negócio e é um trabalho. Eu tenho uma empresa, eu tenho indústria, eu tenho uma loja, não importa. Se você colocar seu dinheiro lá dentro, você vai ter um retorno melhor? Muito provavelmente sim. Fato. Qual que é a questão? Aquilo ali não é renda passiva, é renda ativa, é trabalho. Então, e aí por que é interessante para quem é empresário começar a investir? Bem, eu imagino que você não vai querer trabalhar a vida inteira. Ou por mais que você queira trabalhar a vida inteira... Mas você gosta do que faça, né? E você não vai querer manter o mesmo ritmo, né? Uma coisa é você com 20 anos trabalhar de 7 da manhã a 10 horas da noite. Você aguenta o pique. Você fazer isso com 70 é outra história. Então, a ideia de você investir é uma parte do teu patrimônio está na sua empresa, e aí falando especificamente para o empresário, uma parte do seu patrimônio está na sua empresa, seu negócio, e é onde você trabalha, e não está errado trabalhar, muito pelo contrário, está muito certo. Mas uma parte está num lugar que, primeiro, Deus o livre, tem algum problema no seu negócio. Aquele dinheiro não depende do seu negócio. E por mais que não tenha nada com o seu negócio, se você parar de trabalhar, no mínimo cai. Pode até ser que você, não digamos assim, eu consigo parar de trabalhar e minha empresa roda sozinha lá. Mas no mínimo cai, porque se não caísse, você não estava trabalhando. A ideia de você trabalhar é essa. Então você tem um dinheiro separado que vai estar num investimento, e aí pode ser 1 milhão de coisas, pode ser aqui no Brasil, pode ser na Europa, nos Estados Unidos, na China, tem várias formas de investir. Mas de forma geral, você está com dinheiro separado, te dá segurança. Qual que é a ideia por trás de investir, que a gente fala para todos os nossos clientes? Você ter a segurança de você chegar nos seus 50, 60, 70, 80 anos. Quando você quiser diminuir teu ritmo, você não precisa trabalhar para viver. Você vai para sua empresa porque você acha legal, ir para sua fazenda e tudo mais. Mas você não precisa daquilo para viver. O teu patrimônio está trabalhando por ti. E essa é a grande diferença de você investir, digamos assim, no mercado financeiro, que é uma renda passiva, queira ou não, e você investir no seu negócio, que é uma renda ativa. E não tem nada de errado investir no seu negócio. Marcos, eu tenho 18 anos, eu tenho R$100 aqui, qual que é a melhor coisa que eu posso fazer? Cara, pega esses R$100 e qual que é a sua área? TI? Vai estudar programação, vai aprender a programar em Java, em C, não sei. Agora, sobrou aqui, Marcos, 100 mango, eu já fiz meus cursos, já estou estudando, estou trabalhando, mas todo mês ali eu consigo fazer sobrar R$100. Cara, começa a investir. Qual produto? O produto, garanto para vocês, é o menos importante. Mas começa a guardar dinheiro. Por quê? Porque em paralelo, de um lado você está crescendo sua carreira e aumentando quanto você vai ganhar, né? De outro você vai aumentando o seu bolo e as coisas vão acontecendo em paralelo.
o ideal é que você consiga construir as duas coisas em paralelo. Nem só um, nem só outro. Faz os dois. E dá para fazer os dois. Não precisa abrir mão de um para fazer o outro. Isso é que é o mais legal. Eu vou entrar numa polêmica aqui. Vou entrar numa polêmica, Tícia. A nossa diretora, quando eu falo que vou entrar em polêmica, ela fica ali com o cabelo em pé. O que ele vai falar, meu Deus? Cádia, fique tranquila, Cádia. Você falou aí de investimento, acho que ficou claro para o nosso público aqui, empresário, que eles têm que investir tanto no seu negócio quanto no seu futuro. Sim. Porque acho que todo mundo, quando jovem, sacrifica a saúde para ganhar dinheiro. Sim. E no final, se não fizer um planejamento, vai pegar o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Que é burro isso, né? E aí quando você começa a entender que o investimento pode vir em concomitância com o investimento no seu negócio, é o que você disse, você aí tem a sua possibilidade de trabalhar porque quer, ou deixar de trabalhar porque o dinheiro já está trabalhando para você. Mas a polêmica frente a tudo isso, a gente tem casos na mídia que transformam isso num Shangri-La, em algo que não existe de fato. Quem estuda mercado, que analisa mercado, sabe disso. Um dos casos mais icônicos, eu acho que você conhece, óbvio você conhece, é o caso Betina, onde você tem uma propaganda muito agressiva, de fato, ela tem um propósito comercial, mas aquilo é surreal. Né? Tanto é que gerou processo, gerou críticas no mercado de investimento, porque aquilo acaba criando um estereótipo de que é possível enricar do nada. Isso não é verdade, é muito importante que as pessoas saibam que é por isso que existe a Real Invest, a XP, essas empresas qualificadas com profissionais como você, que estudam o mercado, que têm informação, que têm experiência para escolher aonde alocar o recurso, quando tirar, porque é importante saber quando tirar, não é só guardar, não é um colchão. Você precisa de saber tirar, saber colocar e saber fazer esse dinheiro estar nos melhores lugares, nos melhores momentos que o mercado oferece. Então, o que você acha dessas empresas que acabam criando esse estereótipo de que, olha, basta fazer day trade, ficar em casa 5 horas por dia e depois você não vai fazer mais nada, ou se não, pega 100, não sei se é 100 mil, não lembro direito, vou lembrar direito o que Betina falava, mas era algo em torno, eu peguei, sei lá, R$100 do meu pai e agora ganhei meu primeiro milhão. O que você acha desse tipo de abordagem para o mercado financeiro? É saudável? Faz parte do jogo ou atrapalha? Olha, com certeza atrapalha, tá? E a razão de existir de empresas como a Real Invest é justamente qual que é o nosso trabalho na Real Invest, tá? O que a gente faz lá? Marcos, você está falando aí no podcast, eu não entendi o que você faz. O que a gente faz lá as pessoas têm um trabalho, elas geram a renda e constroem um patrimônio. Na outra ponta, você tem um objetivo. E aí, quando a gente falou sobre vale mais a pena comprar uma casa ou alugar, era justamente sobre isso. Depende. Dá para fazer conta e que faz mais sentido você alugar uma casa e viver de aluguel, viver com a casa alugada, investir e ter um retorno financeiro maior? Tem alguns casos que isso faz sentido. Marcos, eu tenho aqui R$1 milhão, que foi o exemplo que a gente brincou, né? Eu tenho porque todo mundo tem R$1 milhão. Vocês não têm? Sim. Eu não tô. Temos aí esqueceu em casa, não foi? Na verdade tá no bolso. Peraí, Marcos. Mas assim, tenho R$1 milhão, quero começar, eu posso comprar a casa dos meus sonhos, que tá lá para vender, um apartamento na 13, ou enfim, uma casa na Barra, qualquer coisa que seja, ou eu posso investir e morar de aluguel. É a casa dos teus sonhos? Então compra a casa, cara. Por que eu tô falando isso? Para que serve o dinheiro, né? Eu acho que hoje em dia a gente às vezes se perde muito nisso. Eu quero enricar. Mas por que serve o dinheiro? O dinheiro serve para a gente conquistar o objetivo. Sim. Tem coisas que a gente não precisa de dinheiro, tem coisas que a gente precisa de dinheiro. Mas se eu quero comprar uma casa, eu preciso de dinheiro. Se eu quero viajar, é um objetivo que precisa de dinheiro. Vou abrir mão do meu sonho para ficar com dinheiro? Não faz sentido, é o contrário. Quem é que tá? É o cachorro que abana o rabo ou o rabo que abana o cachorro? Exatamente. E aí o nosso trabalho, na real, qual que é? Você tem seu trabalho, que gera um patrimônio, a gente não vai fazer você ganhar mais. Você tem esses objetivos, a gente não vai fazer você trocar seus sonhos. Nosso trabalho é ajudar a pegar o teu patrimônio, investir ele da melhor forma para ele ficar o máximo no equilíbrio que faça sentido para te dar, o máximo entre proteção e rentabilidade. Então, nosso trabalho é esse. Dito isso, então vou entrar no mercado financeiro para ficar muito rico. Eu só vou falar uma coisa assim: se o cara descobriu a fórmula de transformar pedra em ouro,
Ele vai transformar pedra em ouro ou ele vai dar curso disso? A única pessoa que ganha dinheiro com curso de day trade é quem dá o curso, tá? Então, assim, não existe mágica. Se desse para todo mundo abrir o computador, trabalhar 3 horas e ficar rico, todo mundo fazia. Com certeza. Assim, muita gente às vezes vai trabalhar. Eu estava dando uma palestra ontem lá para o pessoal, como eu comentei, nos estudantes de administração lá da UFES. E eles perguntaram, como é que eu fico a meus investimentos se eu for trabalhar na Reinvest? Cara, meu trabalho não é sentar na frente de uma tela de computador, ficar comprando e vendendo ação para ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, meu patrimônio está todo em fundo de investimento que eu delego para um gestor profissional, ele investe. Minha especialidade é o quê? É escolher quais são os melhores fundos e atender os clientes e tudo mais. Mas assim, não existe essa de ficar rico de uma vez só. A chance de você ficar rico no mercado financeiro do dia para a noite porque você comprou uma ação que dobrou de preço no dia seguinte é a mesma que você de ganhar na Mega Sena. Eu acho que é até mais divertido você jogar na Mega, porque aí você passa pelo menos o final de semana imaginando o que, é que você vai fazer com o dinheiro. Né? Porque tem sorteio do Mega quarta-feira, não é isso? Eu eu acho que corre de quarta e de segunda, eu acho. A gente fica feliz mesmo sem ganhar, né? Eu ia fazer isso. Mas aí tem uma coisa, Tis, que é importante, que você falou, Marcos, que é o risco. Na Mega Sena, o risco é calculado. Se eu não acertar, eu perdi. Quanto é que é para investir? 2 e... Não sei, acho que a última vez que eu cheguei na Mega Sena era R$2. Vamos supor, R$2. Então, é um risco conhecido. Se eu não ganhar, que existem 1.999 milhões de probabilidade de eu não ganhar, mas eu estou satisfeito com essa probabilidade. Então, é um risco conhecido. Já no investimento, pela falta de educação, que vem mudando com players como Primo Rico, como Thiago Negro, como Bruno Perini, como a Real Invest, que também faz um trabalho muito bom nas redes sociais, isso vem mudando. O brasileiro vem se informando sobre como investir, onde investir, dados que constam isso. Nos últimos anos, o número mais que triplicou de pessoas investindo na Bolsa, mas ainda existe risco. E vocês acabam tratando na Real Invest quais são esses riscos. Isso fica muito claro, porque como você falou, quem fala de trade não fala que você pode perder tudo. Eu tenho muitos amigos que entraram nessa barca e, óbvio, quem entra nisso vê um curso de 3 horas e acha que se tornou especialista, investe 5 mil e descobre que perdeu todo o dinheiro. É um risco não calculado. Para vocês, é fácil lidar com isso, com essa falta de informação? Existe muito risco? Todo mundo corre risco ou existem diferentes níveis de risco? Que é aquilo que a gente está falando. Existem diferentes níveis de investimento. Sim. Bem, você comentou, né, que isso vem melhorando. Eu tenho essa cara de novinho, mas eu comecei a investir faz uns 10 anos. Eu comecei a trabalhar. Gente, eu não sei. Ele não tem cara. Quem foi que ele disse que você tem cara de novinho, Marcos? Não tem, Marcos. Então é porque a barba não está feita. Mas eu trabalho com o mercado financeiro desde que eu tenho 18 anos. Então, assim, eu via essa diferença no mercado, tá? Então, realmente, a educação financeira melhorou bastante. Tem muito mais gente, tem muito mais picareta, mas também tem muito mais gente boa fazendo um trabalho bom. Dito isso, como é que a gente lida com isso lá na Real Invest, né? Qual que é o nosso trabalho? Qual que é o nosso slogan? Eu sou responsável pelo treinamento lá na Real Invest, então eu falo isso para todo mundo que entra. Toda semana entra uma pessoa nova e sempre toda que o semana... cliente entrar, você tem que fazer treinamento. O cliente ou não. depende? Toda vez que uma pessoa nova entra para trabalhar lá, Entendi. eu treino essa pessoa. Explicando. Então a gente faz um treinamento ali de mais ou menos uma semana e depois eu passo 3 a 6 meses acompanhando essa pessoa bem de perto. Então quando eu digo lá que eu sou responsável pelo treinamento, é esse tipo de coisa. Nosso trabalho lá na Real Invest é transformar pessoas em investidores. Tá, Marcos, isso me parece um pouco vazio. Transformar pessoas em investidores para a gente não é, olha, Franklin, chega aqui, você vai investir assim, assim, assado, aplica e tchau. Não é assim que funciona. Nosso trabalho é entender onde você está, onde você quer chegar, o que é que faz sentido para você, te mostrar quais são os produtos do mercado financeiro que fazem sentido para você e explicar, muito bem explicado, quais são os riscos e por que aquilo faz sentido para você. E você falar, não, olha, isso aqui você achou que faz sentido, mas na verdade para mim não faz. E montar uma carteira de investimento que faça sentido para ti. Tá? Então esse é o trabalho do assessor de investimentos. Explicar, pegar uma coisa que é complexa, que é o mercado financeiro, que às vezes é até desnecessariamente complexa, e mastigar ela para o investidor. Então o nosso trabalho é esse, é educar pessoas, educar os investidores. Por isso que nosso lema
é transformar pessoas em investidores. Nossa missão é transformar pessoas em investidores. Dito isso, sobre risco, tudo tem risco? Sim, de um lado sim. Por quê? Poxa, bem, atravessar a rua tem risco? Tem. Se você for analisar bem friamente, eu posso me distrair atravessando a rua aqui e sei lá, não estou nem falando de ser atropelado, mas sei lá, estou andando aqui e torço o pé e caio no chão. Então o risco existe para tudo na vida, é inerente à vida. A partir do momento que você nasce, você corre o risco de morrer. Dito isso, você tem produtos que são mais arriscados e produtos que são menos arriscados. Por exemplo, a gente pode emprestar dinheiro para o governo federal através do título Tesouro Selic, que meu risco é quase zero. O risco do o Tesouro Nacional quebrar. Então, quase zero. E mesmo que quebre, tem um fundo garantidor, né? No caso do risco do Tesouro Nacional, não tem um fundo garantidor. O fundo garantidor de crédito que você está comentando, ele serve para títulos bancários. Sim. Mas o Tesouro Nacional, ele só tem o risco soberano. Mas na prática, enfim, se a gente olhar muito a fundo, o governo poderia deixar a inflação correr solta. Enfim, tem formas dele contornar essa situação. Mas dificilmente, e aí nosso papel como assessor de investimento então o governo nacional nunca vai quebrar? Não, ele pode quebrar. Eu estaria mentindo para vocês se eu falasse que não vai acontecer. Mas a chance é muito baixa. É o menor nível de risco que a gente tem aqui dentro do Brasil. Por outro lado, eu posso comprar as ações da Joãozinho e Pedrinho, indústria de cosméticos, que, sei lá, vende R$50 mil por ano e virar sócio dela. Pode ser que amanhã eles descubram um perfume mais cheiroso do mundo e fiquem muito grandes, e eu que comprei aquela ação super barata fique muito rico? Pode. Mas o risco, a chance disso acontecer é baixa, então o risco de amanhã essa empresa quebrar e minhas ações que eu comprei a R$1 irem a zero é muito maior. Tem produto para todo mundo, e eu fui de um lado, de uma ponta do espectro ao outro. Nesse meio do caminho tem muita coisa. É o universo, né? Qual que é o trabalho do assessor de investimentos? Entender a pessoa que está lá conversando com a gente, entender bem qual é o perfil dela, entender aonde ela quer, qual o prazo que ela quer, qual tipo de risco a pessoa aceita ou tomar ou não, e montar uma carteira que esteja casada com aquilo. Qual a liquidez, né? Qual a liquidez. Então, tem coisa que é muito segura, mas você só pode tirar o dinheiro daqui 10 anos. É seguro, mas faz sentido para ti? Não, nem sempre faz. Às vezes é uma coisa que você pode tirar amanhã, mas a rentabilidade é muito baixa. Faz sentido para ti? Depende. E só deixando bem claro para todos que estão assistindo a gente, você não precisa optar por um só tipo. Então, por isso que a Real Invest existe. Porque você pode ter uma que eles chamam de carteira diversificada. Matriz diversificada é talvez a chave do sucesso de quem quer investir bem. Sim. Você vai investir no Tesouro Direto Selic, IPCA pré-fixado, você vai investir nas coins, que a gente vai falar sobre isso, você vai comprar um Ethereum, um Bitcoin, você vai investir no fundo imobiliário, que tem, né, crescido muito fortemente nos últimos anos. Então, a Real Invest ajuda nisso, né, a saber quais são as melhores matrizes e depois fazer a alocação correta, que inclusive é o seu papel, a alocação correta desse recurso, né? E não precisa ser só um. Não precisa ser só um, muito pelo contrário. A ideia é que a gente tente chegar ali, não existe número mágico, mas tentar chegar no número de investimentos, né? A gente chama de ativos, que você aumente ao máximo a possibilidade de retorno e diminua ao máximo o seu risco. E dá para fazer, tá? Enfim, assim, você consegue investir em 3 coisas que são mais arriscadas, as 3 sozinhas são super arriscadas, as 3 juntas são menos arriscadas do que qualquer uma delas sozinha. Então, e aí o legal de trabalhar com investimento é justamente resolver esses problemas. É uma ciência, trabalhar. É uma ciência, tem um pouquinho de arte, mas é uma ciência no sentido de olhar para aquilo, testar e fazer conta e ver qual das opções é melhor e o que a gente enxerga de melhor. Hoje você disse que é uma ciência, ou é uma arte. Já que é uma arte, eu vou fazer uma pergunta. Quem é o Pablo Picasso hoje dos investimentos? Assim, estou falando do nome, não estou falando de empresa, porque a gente sabe que a XP é referência do mercado nacional e internacional. Mas assim, existe alguém, aquela pessoa, eu já vi muitas entrevistas no Primo Cast, em outros canais ali, e eles têm sempre uma preferência. Tem alguém que quem está assistindo a gente pode seguir
o perfil dele, ou as redes sociais, ou as informações que ele passa, que diz, olha, esse cara aqui é um guru do investimento, muito pelo resultado, ou talvez pela influência, ou não, muda toda hora? Tem, mas as pessoas que eu vou falar aqui não são as pessoas que têm rede social, tá? Eu sou um cara mais antigo, assim. Então, eu acho que eu não posso deixar de falar do Warren Buffett, que é o Sim. fundador da Berkshire Hathaway, conhecido como... Buffett não tem rede social? Acho que não. Se tem, alguém faz por ele, mas ele não tem idade para ter Instagram. Não, tudo bem, eu até concordo com você. Mas ele eu acho que atuante, não. Mas eu acho que ele deve ter. Eu acho que das participações que ele faz nos programas. Eu acho que não, mas eu acho assim, se você for procurar o que ele faz, tá? Ele escreve as cartas para os acionistas da Berkshire Hathaway e todo ano tem o encontro dos acionistas. Então, e tem muito conteúdo dele, tá? Não me entenda mal, assim. Ele não tá fazendo story no Instagram falando... É que a gente fala em redes sociais, a gente pensa Instagram só, né? Mas tem editoriais, tem sim. artigos científicos que essas pessoas acabam criando e participando, né? No caso do Buffett, assim, a gente deve ter muita entrevista e muita carta aos investidores. E eu sou um cara que gosta de pensar em investimentos em ações para longo prazo, então é uma coisa que para mim, ele é e no mundo inteiro ele é o grande nome, assim, acho que indiscutivelmente em termos de maior nome de investimento é ele. Um nome que é um pouco menos conhecido, ele não chega a ser desconhecido, mas ele é um pouco menos conhecido, é um cara chamado Peter Lynch, que é hoje em dia já é um senhorzinho lá de óculos fundo de garrafa, que é um dos maiores gestores de fundos lá dos Estados Unidos também. Tem o Ray Dalio, que é um cara mais novo, assim, mais novo, né? Tem seus 60 anos, mas tem livro, dá para ir, você vai ali no shopping agora, você consegue comprar os livros do Ray Dalio. Ele sim tem rede social, é bastante atuante em rede social, tanto Instagram, LinkedIn, tem o site dele lá, enfim. São esses três, assim, eu acho que para quem quer ter boas referências de investimento, para quem quer começar, essas três pessoas são fantásticas, assim. Porque, como você disse, para investir precisa estudar, né? Sim. Estudar com os melhores, nunca é demais. E, repetindo, eu também tenho meus pequenos investimentos, né? Como eu falei aqui, contar com assessoria talvez seja a diferença entre chegar mais rápido no objetivo que a gente quer. Por quê? Porque vocês estão focados no resultado. Isso. Eu acho que basicamente a diferença é essa. Você pode sozinho, empresário? Pode, né? Você consegue? Consegue. Você pode fazer o investimento do Tesouro Direto, você pode fazer lá no site do governo, você entra e faz. Mas você tem tempo para fazer? Você tem expertise para fazer? Então, acho que são as perguntas Sim. que justificam contratar uma consultoria. Porque muita gente pensa que contratar esse tipo de consultoria é gastar dinheiro. Pelo contrário, né? É fazer seu dinheiro chegar mais rápido para cumprir aquele objetivo, como você disse. Segurança também. Você consegue fazer de uma forma mais inteligente, e mais inteligente tanto chegar mais rápido, como a Tislane falou, é mais seguro, tá? Às vezes a pessoa fala assim, eu sou muito conservador. Assim, eu sei porque eu já tive essas conversas, tá? Eu sou muito conservador. Você investe em quê? Eu invisto em fundos imobiliários. Conservador, pero não mútil, porque é um produto que é negociado em bolsa, então ele tem alguma volatilidade. Talvez para essa pessoa faça mais sentido investir numa renda fixa. E não quero dizer que fundo imobiliário é um produto ruim, tá? É só que às vezes a pessoa acha que ela está fazendo uma coisa que é certa e ela não está. Tem uma frase, acho que é do Mark Twain, que ele fala que não é aquilo que você não sabe que te machuca, é aquilo que você acha que sabe, mas você não sabe. Então, a gente tem que ter bastante humildade assim, nesse sentido, porque dá para estudar mercado financeiro sozinho? Dá. É super importante, a gente sempre estimula os nossos clientes que aprendam e não dependam da gente para investir, mas investam com a gente porque confiam. Então, dar um exemplo aqui mais para a sua área, eu já falei, né? Eu sou nerd, eu gosto de mexer em computador, dentre outras coisas. Aí outro dia eu fui trocar o HD do meu notebook para um SSD. Eu consegui fazer, só que eu também dei uma bela de uma zoada nele, eu tive que levar para consertar, então eu gastei 2 dinheiros, né? Se eu tivesse só levado para trocar o SSD, eu não tinha precisado ter trocado o teclado que eu rompi o cabo na hora de trocar. E agora você está falando aí, eu vou complementar, você está levando em consideração o bem físico. Pois é. Mas existe os dados que estavam no HD, que se você não fez bem, você poderia ter perdido
toda a sua vida, Pois caso é. você não tivesse mesmo. backup. Que funciona também no mercado financeiro. Se você investe um patrimônio numa quantidade que não é indicada, por exemplo, vou dar um exemplo, eu tenho conhecidos que pegaram todo o seu recurso e compraram Bitcoin. E não tinham reserva. E eram recursos que precisavam ter liquidez. Para quem está ouvindo a gente, significa você ter 10 mil reais no dia 1º de janeiro. Esses 10 mil reais você precisa dele no dia 20 para comprar as coisas da sua empresa. E esse colega meu, ele pegou 10 mil reais e comprou de Bitcoin para poder vender de novo antes do dia 20 para recuperar dinheiro. O problema foi, gente, quem chegou no acompanha dia 20. sabe, nesse meio tempo o Bitcoin simplesmente despencou. E ele se via num dilema que passava, ele contando era muito engraçado, era 8 mil, 7 mil, 6 mil, e aquilo ia baixando, e ele dizia, faço o quê? Deixo porque volta ou tiro porque preciso para poder, né, investir na empresa? Foi desesperador. Ele acabou tirando porque ele não viu, né, não viu solução, e ele deixou lá cerca de 5 mil reais. E aí, já assim, poxa, esse é o tipo de coisa que tem que se tomar muito cuidado, né? Já mudando completamente aqui de assunto, mas uma coisa que eu me lembrei, a gente teve a palestra que eu dei para o pessoal aqui da MPK, e uma das perguntas foi, o que eu faço para começar a investir? A primeira é reserva de emergência. Ah, mas reserva de emergência. Não, mas eu queria começar com reserva de emergência. Por quê? Quero começar a investir. Qual a primeira coisa que eu faço, Marcos? Eu ainda não quero ir na Real Invest porque, sei lá, não gostei muito da sua voz. Não tem problema. Qual a primeira coisa que eu vou fazer? Cara, você vai fazer uma reserva de emergência. O que é uma reserva de emergência? É um dinheiro que você vai ter lá que vai render pouco, mas ele vai render acima ali da poupança e quando você precisar daquele dinheiro você vai conseguir tirar. Porque é justamente isso. Mas aí eu vou comprar ações. Vai que mês que vem, sei lá, você bate o carro. Vai que eu tô saindo aqui da MPK depois de ter gravado o podcast. E comprou uma LCA de 8 anos. De 8 anos e sei lá, eu bato o carro num poste. Pode acontecer com todo mundo, se distrair ou sei lá, passa um bicho na tua frente na Aí ele vai no banco para dinheiro emprestado de alguém que investiu direito com a Real Invest e aí o banco está emprestando a ele dinheiro para os outros. Aí você pega seu dinheiro e empresta para o banco a 1% ao mês e o banco te empresta de volta a 3%. Ótimo negócio. Para o banco é excelente. O banco vai adorar que você faça isso. Só não faz muito sentido para ti. Então, assim, dica aí para quem está começando, começa pela reserva de emergência. Não adianta a gente querer... E não adianta também, voltando para o que você falou, às vezes a pessoa começa a investir para fazer um curso de 3 horas e começa a investir e acha que vai ficar rico. Quanto tempo você trabalha com essa parte de TI? 25 anos. Você fez faculdade, eu imagino? Sou graduado em Gestão de Tecnologia de Informação e pós-graduado em Segurança em Redes. Quanto tempo você fez na faculdade? Só graduação? A graduação foram 4 anos, mas após 1 ano e meio, que eu fiz muito rápido, obrigado. Fora a experiência de mercado e fora o fato de estar aprendendo todo dia. Então, vai pelo menos uns 6 anos e meio aí para você... 5 anos e meio estudando para você começar. Sim. Logo que você começou, você ficou milionário, assim, do dia para noite? Não. Logo quando eu comecei, eu não consegui 10 mil clientes porque eu era o melhor técnico do mundo. Agora imagina, você estudou 5 anos e meio. A gente fala isso muito para os nossos clientes médicos. Cara, você acabou de sair da faculdade, você estudou 6 anos, tu ainda vai fazer uma residência de 3. 9 anos de estudo. Você acha que com 3 horas de curso, um final de semana de imersão num hotel ali na Orla, você vai sair o cara que vai ficar rico do dia para noite? O buffer do mercado. Cara, o Buffett demorou 40, 60 anos para ele ficar rico. E ele é a maior referência do mundo. Não vai sair. Você não vai sair, você não vai ficar rico, você não vai assistir um curso de um final de semana de investimento. É importante. Então não vou fazer o curso. Não faz o curso, é importante. Só não acha que você vai fazer um curso... Vai consciente que você vai consumir conteúdo, mas não vai se tornar... E desconfia. Se o cara falar assim, tá vendo aquele carro ali, aquela BMW ali? É minha. Quer saber como eu consegui? Arrasta para cima. Se o cara falou arrasta para cima, não vai no conteúdo dele. Provavelmente não vai ser muito bom. Você falou uma coisa que é muito engraçado, porque as pessoas, elas querem o resultado rápido. Sim. Isso é fato. A gente falou lá no começo do imediatismo. Todo mundo quer a fórmula de ouro para ganhar muito dinheiro. Não existe fórmula de ouro. Não. E é como eu disse, só ganha dinheiro... Essa é uma frase que não é minha, óbvio, mas eu ouço muito. Só ganha dinheiro quem investe dinheiro. Seja
em que frente for. Mesmo, eu vou falar uma besteira aqui, mesmo na poupança. Assim... Olha a resistência de Marcos. Você... assim. Não, assim. mas eu tenho, às vezes, eu cometo alguns sincericídios. Entre não investir na poupança. O que é melhor? Investir na poupança? Óbvio. Eu vou ficar rico mais rápido como? Investindo na poupança? Ou não investindo. Se for você comparar com investir nos melhores produtos de renda fixa, beleza, renda fixa, outros produtos de renda fixa são melhores que a poupança. O CDB, por exemplo, via de regra vai ser melhor. Ou não investindo, gastando tudo, gastando tudo em festa. É melhor tu investir na poupança. Ou uma coisa que você falou aqui, ou guardando. Porque muita gente diz assim, eu vou guardar o meu dinheiro no colchão. É que R$10 hoje, o R$10 de 2003 não é o mesmo R$10 de 2022. Não e as vale pessoas nem não de entendem perto isso. a mesma coisa. Né? Não vale nem de perto. E aí assim, mas é melhor guardar embaixo do teu colchão ou jogar fora, ou gastar. Bem, é melhor entre gastar e guardar no colchão, é melhor guardar no colchão. Entre guardar no colchão e colocar na poupança, é melhor colocar na poupança. Entre colocar na poupança e investir com ajuda de profissional, é melhor você investir com ajuda de profissional. Então, a gente brinca lá no curso de economia que se você quer 3 opiniões, pergunte a 2 economistas. Porque tudo que você pergunta para o economista, ele vai responder, depende. Investir na poupança é bom? Depende. Você está comparando com o quê? Então, realmente, assim... no fim das contas, o que tu precisa? Tu precisa trabalhar, ganhar dinheiro, pegar esse dinheiro e investir da melhor forma. Eu vou parar de trabalhar. Não vai, pai. Não para de trabalhar para fazer trade. Isso não vai dar certo. Por isso o empresário é talvez o melhor exemplo de quem tem que investir. Porque você, empresário, já ganha dinheiro com o seu negócio. Você agora pode potencializar a sua capacidade de chegar na sua liberdade financeira mais rápido. Exatamente. Faz todo sentido. Exatamente. Gente, eu podia ficar aqui horas e horas, porque assunto que a gente gosta é muito certeza. fácil. Fiquem Né? à vontade, gente. A hora eu já estou tá aqui à disposição de vocês. Deixa eu fazer uma perguntinha Claro, por favor, pessoal, né? Se eu quiser começar a investir, eu deveria separar uma porcentagem? Quanto da minha renda eu deveria investir? Tem uma resposta assim ou precisa analisar? Meu perfil? Ela está querendo uma consultoria gratuita, mas você resposta, percebeu, né? A resposta não tem problema. Tipo, separe tanto do seu valor, né? Quem está começando, exemplo, começando a trabalhar agora e recebeu o salário, quanto eu deveria investir? Quanto você deveria investir, tá? Tem a resposta mais simples. Para todo problema complexo, você tem uma resposta simples e errada, né? Mas a resposta mais simples seria, investe o máximo que você puder. Quanto é o máximo que eu puder? Bem, você paga suas contas, separa um pouquinho ali para se divertir e o resto você usa para investir. Tem gente, e por que eu falo isso? Assim, você tem que ser muito pessoal isso. Se eu ganho um salário mínimo, boa parte daquilo que eu vou gastar vai ser com produtos necessidades básicas. Né? Se vamos supor, eu tenho 18 anos e aí com 18 anos com 20 anos eu passei no concurso, eu ganho R$10.000 por mês, sou solteiro e moro com meus pais. Cara, tu pode tranquilamente guardar aí 50% daquilo que tu ganha. Sim. Se você ganha 1.300, talvez guardar 50% não faça tanto sentido. Uma regra de bolso que a gente tem é a regra que o pessoal chama acho que é 50, 30, 20, que é 50 para despesas fixas, 30 para lazer e outras coisas e 20% você poupa. Mais importante que isso, o quanto começa amanhã. Com quanto? Esse mês começa com quanto der. Mês seguinte, tenta colocar uma meta. Vou tentar guardar R$100 por mês. Viu que R$100 está tranquilo? Tenta guardar 150, 200. Vai indo onde você consegue. Mais importante que você... não adianta eu querer dizer para a pessoa assim, começa a guardar 50% daquilo que tu ganha. Porque a pessoa não vai conseguir, ela vai se frustrar e ela não vai fazer nada. Acontece. Né? Talvez mais importante que o valor é a frequência. É a frequência. A constância. A frequência, a constância, você começar cedo. Eu não consigo mais começar cedo, Marcos, por favor. Né? Assim, mas já começou, eu né? gostaria de ter começado muito mais cedo. Hoje, eu tenho 2 filhos, 7 e 8 anos, e eles já estão investindo, eles já têm investimentos. Né? Eu estou ali, eles têm LCA, o nomezinho dele, de 14 anos, tudo bonitinho, nem sabe o que é isso, mas eu falo para ele. E tem uma aula que eu dei a eles, Marcos, que é interessante, que você falou lá no começo, juros compostos. Eu fui explicar juros compostos para eles. Eles disse, o que é juros compostos? Eu disse, meu amor, é quando o dinheiro
tem filho. E aí ele vai tendo vários filhos. E aí você tem... É igual a coelho. Porque a gente tem uma coelha chamada Corinthians. E dá filho rápido. Corinthians? Corinthians. Ah, não. Sou palmeirense. Ah, mas aí nem todo mundo é perfeito, né, Marcos? Mas é o segundo Marcos que eu vejo palmeirense. Nossa. Então, eu expliquei, é igual a coelho. É muito rápido e tem filhinho toda hora. Aí ele disse, como assim, pai? Eu disse, você vai colocar R$10 aqui. Amanhã vai ter R$10,01. Mas quem botou esse 1 centavo aí? Nasceu. E depois, um mês que vem, vai ter R$10,02. Só que aí vai crescendo para R$10,04, depois R$10,08. Não nessa ordem proporcional, mas dessa forma. Não é mais pelo ponto de partida, mas pelo ponto total que está lá na conta. Anterior. Ele, pai, então dá para ficar milionário? Eu disse, você dá. E papai não dá mais não, mas você dá. Você começou Ainda dá. Então, mas aí eu falando para eles, e é muito engraçado que eles, né, estudam juntos, e aí eles comentando com os amiguinhos, meu pai disse que o dinheiro dá filho. Isso foi um algazarra na sala de aula. Esse exemplo aí eu vou usar, vou roubar. Muito bom. E assim, parece utópico, mas para uma criança de 7, 8 anos, na cabeça dele fez todo sentido, mais do que faz na cabeça talvez de um empresário que esteja assistindo a gente, né? E isso é temoroso, né? Como é que uma criança de 7, 8 anos consegue absorver melhor, inclusive trazer isso para a vida deles, porque agora tudo deles é juro composto. Aí eles vêm, ganharam um presente da avó, ganharam R$50. Pai, quantos juro composto tem aqui? Quantos filhos vão nascer? Então, põe lá e a gente vai ver quando... E eles ficam, pai, deixa eu ver. Aí eu pego o aplicativozinho, tá aqui, ó. Isso é Tá tão importante, Nossa, né? pai, tem mais, gente. Tem, pai, você vai ficar rico um dia você vai ficar rico. Fica. Que é aquilo que você falou. Na primeira curva de crescimento, ela é lenta. Mas tem uma hora que a curva vira e ela é exponencial, né? Ela só cresce. Eu tenho um sobrinho que tem 2 anos e meio e tô com outra sobrinha que tá para nascer aí também. E eu acho que não comentei isso nunca com ninguém, vou revelar aqui no podcast. Segredos. Meu sobrinho Música para A suspense. primeira coisa que eu fiz, eu coloquei lá um negocinho, botei uma grana que não tá no nome dele ainda, porque como eu sou tio é um pouco mais complicado, mas que é dele, assim, tá separado lá para ele. Quando esse menino tiver 18 anos, assim, não é muita coisa não, mas quando esse menino tiver 18 anos, vai ter uma grana ali que vai dar, sabe, o carro dele o tio vai poder comprar para ele. Eu quero um tio assim. Não, se eu não me engano, foi a LCA porque para quem não conhece, a LCA e a LCI são papéis de diferentes mercados, né? A LCA é quando você empresta dinheiro ao banco para o banco investir no agronegócio. Isso. E a LCI é quando você empresta dinheiro ao banco para ele investir no setor imobiliário, que na época que eu comprei a LCI era o boom, né? Todo mundo estava investindo, então o banco estava pegando e emprestando muito rápido. E a projeção é que quando eles estiverem com 16 anos, eu investi R$1.000 só, porque você não aporta, você compra o papel, e que ele tem algo em torno de 12, 13 mil reais. E aí você vai dizer, nossa, que mágica é essa? Não é mágica. É planejamento. É matemática. Aí eu falo com eles, é juros compostos. Quando chegar lá, meu filho, tem 16, 14, 16 mil filhinhos que você vai poder agora usar como você quiser. E é como você disse, vai pagar a faculdade, vai fazer uma viagem para Disney, vai usar como eles quiserem. É um baita de presente. Isso não é por exemplo, para o estudo de vocês. O estúdio, minha esposa, ela é professora e ela providencia o estudo deles a vida toda. Foi um pacto que a gente fez. Então, a educação financeira fica por minha conta e a educação acadêmica fica por conta dela. Entendi. Assim, poxa, isso é fantástico, assim, se todo mundo pudesse fazer, infelizmente, não é todo mundo que pode, mas se todo mundo pudesse fazer isso, imagina que numa geração a gente resolve o problema de tanta gente, assim, seria muito bacana, né? Precisa ser desenvolvida essa mentalidade nos pais, né? Para que eduquem seu filho financeiramente. E eu dei sorte porque meu pai fez isso para mim quando eu era criança, eu estou fazendo para o meu sobrinho, no dia que eu tiver filho eu vou fazer para meu filho e espero que isso perdure, né? E aí é que está a diferença, poxa, são 16 anos, você colocou 1.000, vai ter 14 mil. Poxa, tá bom que 14 mil reais hoje e 14 mil reais daqui a 10 anos não é a mesma coisa, mas para pensar que o dinheiro multiplicou por mais que 10 no investimento seguro, tá? Assim, vale dizer, ele é um investimento super seguro, tem garantia do fundo garantido de crédito e tudo mais. Se você tomar mais risco, dá para você ter uma rentabilidade melhor que essa. Então, poxa, você garante meio que
se não o futuro todo, você garante um belo de um pontapé inicial. Porque você começou com um valor muito grande, não um valor pequeno, mas que você deixou lá 18, 20 anos. E isso faz todo sentido quando a gente fala que a gente falou sobre eu não estou com pressa de morrer. Exato. Se eu não estou com pressa de morrer, Pois é. então eu sei que eu vou chegar lá e quando eu chegar eu quero ter, né, aquela saúde financeira, talvez. Muita gente fala sobre quanto eu tenho que ter em conta, Marcos, para ter para viver de renda. E aí eu vou colocar um valor, porque eu sei que se eu não colocar valor não tem como você saber, para viver numa renda de R$10 mil mês. Tá. Quanto é que você tem que ter em conta ali, tipo, sei lá, poupança, não sei. Eu estou falando da pior situação possível, pior cenário possível. Ganhador da Mega Sena de, sei lá, 10 milhões, ele consegue ou precisa ter mais ainda? Tá. E aqui é importante dizer que isso varia muito com a taxa de juros, tá? A taxa de juros hoje no Brasil está em 13%, então dá para a gente ter um investimento de renda fixa com baixo risco que vai pagar, eu vou facilitar aqui a conta para mim, vamos colocar lá 1% ao mês, dá para ter, tá? Com um risco relativamente controlado. Fazendo a conta, 10% para R$10 mil para 1%, eu preciso de 1 milhão. 1 milhão, 1% de 1 milhão todo mês, supondo que eu tire os 10 mil inteiros, todo mês eu vou ter os mesmos R$10 mil. Então, por baixo seria isso. E dá para ser mais, dá para ser menos? Depende do teu perfil, aí a gente vai ter que olhar produto e tal. Mas para te dar uma resposta numérica para uma pergunta numérica, algo que alguém que vem da economia não consegue fazer, porque a resposta para a gente é sempre depende. Depende. Mas... E ele falou 1 milhão, gente, porque todo mundo tem 1 milhão. A gente já falou assim, todo mundo tem 1 milhão. Não, R$1 milhão qualquer um tem. Qualquer um tem, né? A gente estava brincando, né, no começo antes da gravação, de que às vezes o pessoal fala aquela questão da casa. É melhor você comprar uma casa de 1 milhão ou investir esse 1 milhão? Depende. Às vezes você não tem 1 milhão para investir. Às vezes não, né? Normalmente você não tem 1 milhão para investir. Então, às vezes a melhor opção para ti, às vezes, tá? A melhor opção para ti é morar de aluguel. Às vezes a melhor opção para ti é fazer um financiamento na Caixa para 30 anos e ter teu apartamento. Quem é que vai dizer isso? Isso está muito mais alinhado com seus sonhos do que os objetivos, como você falou, né? A conta consegue chegar até a segunda página do livro, mas aí tem muito mais coisa por trás que a conta não resolve. Bom, vamos para as perguntas. Quebrar um pouco o clima, tá, Marcos? Porque eu tô vendo, né, que se eu deixar aqui, esse papo é muito gostoso e faz sentido para vocês. Até 6 horas da manhã. Marcos tem compromisso, é um cara ocupado. Meu compromisso é amanhã ir para Itabaiana às 7 horas da manhã. Até lá eu estou à disposição de vocês. 7 horas da manhã? Então vamos ficar até 2 da manhã, tá bom, tá? Tá tranquilo. Então tá bom. Então tá fechado. Cádia tá ali dizendo não. Mas vamos para as perguntas pessoais, que é um bloco que a gente tem aqui no Kenda Podcast, porque parece, ou não parece, mas empresário e empreendedor também tem vida pessoal. Também é gente, né? Tem, também é gente. Pode não parecer, mas também é gente. Então, Tis, tira nossas dúvidas aqui sobre essas questões pessoais que eu acho que todo mundo quer saber. Vamos lá, alguns pontos, né, que a gente queria saber de você. Alguns hobbies seus, né? O que você gosta de fazer? Esportes, né? É uma viagem. Eu gosto de velejar. Eu nunca fui muito bom de esporte, assim. Eu sempre era o último a ser escolhido no futebol. Mas velejar é esporte. Então, porque o velejar é um esporte mais tranquilo. Você fica ali no barco, quem faz o trabalho é o barco. Mas se você cair no mar, quem trabalha não é o barco, não. Mas aí se eu cair no mar, aí você sente e chora. Ou afunda e chora, né? Ou afunda e chora. Preferencialmente tá de colete, aí só fica chorando. Mas eu tô rindo porque outro dia eu fui correr uma regata com meu pai no nosso barco, o barco virou, a gente caiu no rio. Eita! Sério? Depois a gente girou, deu tudo certo, mas... Fiquei com medo. Seu pai tem quantos anos? Meu pai tem 65. Olha. Ainda bem que seu pai tava lá, porque certeza que foi ele que salvou vocês. Foi, com certeza foi. Certeza absoluta. O problema foi só que a culpa de ter virado o barco foi um pouquinho dele, mas tudo bem. Olha que... Eu vou pedir para ele assistir o podcast. Depois eu mostro o episódio para ele e vamos ver o que é que ele vai... Se ele vai ter direito à réplica ou não. Acho que não. Mas eu gosto de velejar, assim, é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Tomar um sol. O legal do velejar, né? Que é um esporte, mas é um esporte que eu fico sentado no barco tomando a cerveja. Então, é um esporte bem tranquilo, assim, se for comparar com outras coisas. Bom, esporte, velejar. Hobby, velejar. Porque ele já disse que não gosta de esporte, então eu estou colocando na mesma conta. Eu gosto, o esporte que não gosta muito de mim. Então, mas a vela é um esporte, só para deixar você muito tranquilo quanto a isso.
Viagem, você já disse que gosta de viajar velejando. Então tá tudo ligado. Eu gosto de viajar também. Mas, por exemplo, feriadão. Nós estamos em eminência de um grande feriado. Isso. Estrada, avião, mar. Pronto. Qual seria a opção? Vamos lá. Uma viagem mais curta. Eu adoro ir para Salvador. Minha família, meu pai é de lá, as praias de lá para mim são muito bonitas. Assim, eu adoro ir para Salvador. Mas aí numa viagem mais longa eu acho que talvez voltar a Nova York, foi uma viagem, eu trabalho no mercado financeiro, então para Nova York é um pouco, eu acho que reabastecer da energia do mercado financeiro. Então, alguma dessas duas coisas. No caso desse feriadão, eu vou ficar trabalhando mesmo. Porque empresário precisa trabalhar. Porque empresário tem que trabalhar. Mas você falou uma coisa, Marcos, aproveitando como gancho, é um dos objetivos, né, que você vê muito viajar para fora do Brasil, viajar para o exterior como objetivo de investidores, ou seja, tem muito investidor que não teve essa oportunidade e quer investir para tornar esse sonho possível. Que a gente sabe que tem muita gente que tem o sonho de ir para Disney. Sim. Isso é um mito brasileiro, e acho que não só do Brasil, mas enfim, brasileiro, de que um dia eu vou à Disney. Uhum. Viajar para o exterior é um dos objetivos frequentes de quem investe? É bastante, assim. Quando a gente senta para conversar com, digamos assim, nosso cliente médio, ele tem o objetivo de se aposentar ali perto dos 60 anos, por aí, conseguir fazer uma viagem internacional por ano, 1 ou 2, e aí se a pessoa ainda não tem um apartamento ou uma casa própria, quer ter um apartamento ou casa própria, e poder trocar de carro. Essas são as 4 coisas principais, assim, né? básicas, principais, que quase todos os nossos clientes, quando eles citam entre objetivos que precisam de dinheiro, pelo menos, são esses, e ali, garantir colégio e faculdade dos filhos também, esse tipo de coisa. Nossa, me descreveu. Tô indo para Real Invest já. Venha pra loja. Amanhã. Amanhã não, porque amanhã eu tô preparando para viajar, então amanhã não. Semana que vem a gente tá lá. A gente vou estar lá todo dia. Inclusive, provavelmente no feriado eu vou estar lá também, então não tem problema. Só lamento. Feriado não. Então. Feriado não. Beleza. Você já falou de algumas referências mercadológicas, né? Sim. A gente já falou, mas referências pessoais. Quais são as suas referências pessoais? Aquelas pessoas que, longe ou perto, a gente sempre fala isso, né? Que longe ou perto, influenciam você, suas atitudes, seu comportamento, seu direcionamento, profissional ou pessoal, tá? Tá. Eu acho que eu tenho alguns bons exemplos, tá? Eu tenho um irmão mais velho que eu, 10 anos, então eu acho que no âmbito pessoal, assim, ele é uma pessoa que é super querida. Toda vez que eu vou para qualquer lugar com ele, parece que eu estou indo com o vereador, sabe? Então, ele é um exemplo para mim. Meu pai também, meu pai é professor da Universidade Federal daqui de Sergipe, então, especialmente essa parte mais intelectual. Minha mãe, eu tenho muitas minhas referências são muito mais próximas, né? Assim, são pessoas da minha família que eu olho e falo, pô, essa pessoa tem isso aqui de defeito, mas tem isso aqui de muito bom. Que bom. Então, eu acho que meus pais e meu irmão são meus grandes exemplos, assim. A gente sempre fala isso, que a maioria das pessoas respondem isso. Isso é bom, né? Porque a gente sabe que ter nossos pais como ídolos, como referência, é porque a criação deu certo, né? E como pai, eu sou pai agora e torço que um dia alguém pergunte, tento fazer meu trabalho, para que se um dia alguém perguntar a Pedro e João quais são as suas melhores referências, eu espero estar lá. Que não seja só, sei lá, Cristiano Ronaldo, Messi. É que hoje é Neymar. O mais velho é Neymar. O mais novo gosta de cantar muito, então ele tem algumas referências como Jorge Mateus, o pessoal que já ouviu ele cantando. Mas eu não canto como Jorge Mateus, eu não jogo bola como Neymar, eu estou tentando do meu jeito. Alguma coisa, tem que ensinar eles a montar computador. Não quero, já falei para eles têm outra carreira, eles vão programar, são as melhorias do processo. Eu segui um processo, eu cheguei no objetivo do meu processo. Quero que eles continuem, se quiserem, do resultado do meu processo. Mas uma versão meu processo. É porque assim 3.0, uma versão 4.0. Ou até 5.0, mas eu acho que é a meta de todo pai, né? Não tirando deles a experiência que eu consegui, como provavelmente seu pai deve ter incentivado você a passar por situações ou experiências que o fez se tornar a referência que você tem dele, que é um grande erro que eu acredito, né, das pessoas hoje, aquela frase, eu vou dar ao meu filho o que eu não tive, e você esquece de dar o que teve. Se você teve escassez, se você teve frustrações, se você teve desafios, foram essas situações que tornaram você o homem ou a mulher que você é hoje e abrir mão disso. Eu acho que tudo na vida, né? Eu acho que tem que ser um equilíbrio entre,
dar alguma coisa melhor, mas também dá a oportunidade de crescer, né? Senão vira aquela coisa do vô rico, filho pobre, neto nobre, ou coisa assim. Verdade, que é um exemplo que todo mundo usa, né? Tem um ator americano que fala: meu bisavô andou de carroça, meu bisavô andou a pé, meu avô andou de carroça, meu pai andou de Fusca, eu tô andando de Ferrari, meu filho vai andar de Porsche e o filho dele vai andar a pé. Então... Que esse é um processo devolutivo, né? Que talvez a maioria das pessoas deixa passando, né? Tem que se tomar muito cuidado, assim, quando faz esse tipo de coisa, para não... Enfim, não criar uma criança muito mimada também, né? O equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo, né? Equilíbrio, né? E por último, dá para nossos seguidores aqui no Kendra Podcast 1 ou 2 ou mais dicas de leitura para quem quer iniciar no mercado de investimentos. Tá. Essa é uma pergunta, se for uma só fica ruim para mim, mas ainda bem que você falou que podem ser várias, porque eu sou rato de livro, assim. Mas acho que o principal livro, para quem quer entender um pouquinho da cultura e pensa em trabalhar com o mercado financeiro, tem um livro que chama, acho que é Jogo de Mentiras, de um cara chamado Michael Lewis, que é muito bom. Mas para quem quer aprender a investir, quer começar a investir, tem um livro do Marcelo Vessiani que chama Crash, que ele conta a história do dinheiro, conta a história de como funciona o investimento e tal. Ele não é específico de produto, assim, investe nisso ou naquilo, mas ele conta a história do dinheiro e aí passa por isso, um pouquinho de investimentos e tudo mais. Então, eu acho que esses dois livros, assim, se a pessoa quer começar a entender de dinheiro e quando eu digo entender de dinheiro é da história, assim, de onde veio a casa da moneta, do denaro. Exatamente. A pessoa que quer vir daí o Crash, e se a pessoa quer, eu vi o que o Marcos falou, mas eu não quero investir, eu quero trabalhar com o mercado financeiro, lê o Jogo da Mentira, o Jogo dos Mentirosos, do Michael Lewis, uma coisa assim, que é muito bom também. Acho que esses dois livros são grandes referências para mim, assim, de mercado financeiro e de investimento. Bom, estamos chegando ao fim do nosso quarto episódio do Kendra Podcast. Antes de encerrar, vou pedir, Marcos, que você fale mais uma vez como é que quem está assistindo aqui agora pode encontrar você nas redes sociais, pode encontrar você tanto na Real Invest, que já está aparecendo aqui no nosso painel de patrocinadores, e também você, nas redes sociais, se você tem rede social, se você quer ser encontrado ou vai estar sempre velejando. Não, eu tenho o Instagram que eu tô sempre colocando lá coisas sobre o mercado financeiro e tal, é @MarcosSimõesInv, um S só, Marcos Simões Inve, tudo junto. A gente vai colocar na descrição do vídeo, fica tranquilo. Dá pra me achar também lá no Instagram da Real Invest, então @RInvest. E para quem quer começar a investir, quer começar a ter uma ideia, assim, Marcos, eu achei interessante, mas não tenho certeza se é para mim, pode falar com a gente tanto no Instagram da Real Invest. Lá no Instagram da Real tem os nossos números, tem telefone, tem WhatsApp. Pode me chamar no meu Instagram pessoal também, pode mandar um oi lá, eu sempre respondo. E a gente bate um papo, marca um café. Vocês falaram antes aqui que o café daqui da MPK é bem famoso. Sim. O café da gente lá da Real, a gente é bem caro nessa coisa do café também, a gente gosta bastante. É importante tomar um cafezinho. Né? Bater um papo. Então, fala comigo no Instagram, a gente marca um papo, entende o que faz sentido para ti. E eu ponho, minha especialidade, como eu falei, é treinamento e alocação, mas eu ponho um dos nossos sócios para bater um papo lá com vocês. Então, pode me procurar lá no Instagram, a gente está literalmente sempre à disposição, qualquer horário, qualquer momento, inclusive para voltar aqui no podcast. Vai voltar, né? Porque a gente já certeza. Tem convidados que são tão bons que a gente sempre vai pedir para voltar 2, 3, 4, 50 vezes para virar até... Por que não cadeira cativa aqui para quando a gente for falar de um assunto relevante ao mundo financeiro, trazer um consultor, trazer alguém expert, vai abrilhantar mais ainda o episódio. Eu estou sempre à disposição, não precisa nem perguntar se eu posso, só fala a data. Tá vendo aí? Tá certo. A gente da Real está sempre à disposição, tá bom? Muito bom. Pronto. Gente, obrigado pela recepção, obrigado Nós que agradecemos. Imagina, foi um prazer, eu já disse. É um assunto que me agrada, bom. A Tis também, tá nesse mercado aí agora. Vai começar a investir, né, Tis? Iniciando amanhã. Já abre a conta na XP aí. A conta dá para abrir hoje ainda. Isso, dá para abrir. Só baixar o aplicativo. Exatamente. Dá para fazer 5 minutos a conta tá aberta. Prometo para ti.
Tá. Depois eu vou cobrar, então eu vou cobrar aquela aba conta na XP, depois eu vou dizer, ó, Marcos, ela abriu. Ela abriu. Vou dar um print pra colocar lá no grupo. Combinado. Vou cobrar o print. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Kendra Podcast, episódio toda quinta-feira no nosso YouTube e também nas plataformas agregadoras, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast. Sempre um prazer ter vocês aqui e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Tchau, gente.